Dando continuidade ao assunto, que é morte, nós temos que entender 2 pontos. Primeiro ponto, pessoas que estão bem e querem continuar vivendo. Então elas não ficam pensando na morte, de maneira nenhuma ela quer a morte. É algo inevitável que vai acontecer um dia, a qualquer momento. Não existe uma hora marcada para isso. A pessoa é pega de surpresa. Então existem as pessoas que estão bem e não querem morrer. Querem continuar falando, querem continuar postando seus vídeos, querem continuar vivendo, gastando seu dinheiro, as coisas que têm, certo? Só que existe o outro lado, pessoas que já não querem mais viver, que não aguentam, mas já morreram dentro de si, desgostosas de tanta coisa que viram e querem morrer. Então, quando você fala de morte, tem que entender esses 2 pontos, né? Qual que é o outro lado também? É o que a pessoa escolhe crer, certo? O que ela escolhe querer para a vida dela. Um exemplo, ela acredita, foi apresentada para ela a reencarnação. Então ela acreditou que depois dessa vida tem a reencarnação, as religiões falam que morreu, acabou. Então existe esse lado, que é uma coisa do homem, né? Da religião. A religião fala isso, aquilo outro, né? Então isso é um outro tipo um lado que algumas pessoas acreditam. A maioria acredita, certo? E existe o outro lado daquelas pessoas que acreditam no Criador. O que o Criador diz? Que só tem uma vida, cada um só tem uma vida, e depois disso vem o juízo. Ele ainda mostra o que acontece com quem vai para o céu e com quem vai para o inferno. Por que elas vão? Não é ele que joga. Deus é um Deus de amor, mas não é ele que joga a pessoa lá. É a escolha dela em vida. Então, existe esse lado onde o Criador mostra. Veja bem, veja que Lázaro, o nome dele é citado, né? Um pobre, um mendigo ali se alimentando com doença, ele não prosperava. Mas note que até o nome do mendigo é falado, Lázaro. Por que Deus dá valor ao nome dele? E por que o nome do rico não é citado? Pode ver que só é falado rico. Na Bíblia não diz o nome do rico. Por quê? Por que o pobre vai para o céu e o rico para o inferno? Por causa da condição financeira deles? Porque um se dá... Então quer dizer que eu tenho dinheiro, quer dizer que eu vou para o inferno? Não, não é isso. Se você entender o que Deus quer dizer, ele mostra o seguinte: o rico, ele desprezava a salvação. Ele seguia do jeito dele. Em outras palavras, desculpe o que eu vou dizer aqui, cagava e andava, não estava nem aí. Certo? Era o que ele vivia. Já Lázaro, ele valorizava sobre a salvação, sobre Deus. Ele cria em Deus, ele seguia, ele queria aquilo que Deus apresentava, que Deus fez. Ele cria no Criador. Então ele seguia o que o Criador apresentasse, ele seguia. Já o rico não, ele seguia o jeito que ele queria. Do jeito dele, com as ideias dele. E hoje em dia, agora 2024, as pessoas seguem o que ela quer. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que segue o Criador. Você vê isso aos montes. Quando a pessoa fala de reencarnação, não estou criticando quem crê. Estou apresentando a forma como o Criador vê, conforme o que ele diz. Se ele não fala nada sobre isso, por que a pessoa insiste em seguir isso? Porque é o jeito dela, as regras dela, de como viver, como ela quer viver. Então, quando se fala de morte, tem que pôr esse peso na balança. Cada um crê de um jeito e cada um vai receber o que quer.
ela crê nisso, quando ela morrer, e não importa o jeito que ela morrer, porque pode ver que as pessoas de Deus no passado, e a gente vê ainda hoje, pode ver que essas pessoas, não importa se ela morreu com bomba, queimado, cortada a cabeça, crucificada, igual aconteceu com o Senhor Jesus, mas elas foram salvas. Então não importa, eu digo assim, ó, eu quero morrer dormindo, daí eu não sinto dor. O que adianta eu querer isso? Morrer desse jeito, me preocupar em ter lá uma casinha, um lote lá para morrer? Mas daí eu não vou ser salvo. Porque eu crio do meu jeito, eu não crio do jeito que o Criador fala, que só existe uma vida e depois disso é juízo. Eu vou para o céu ou para o inferno. Eu posso crer na filosofia, nas religiões, mas o Criador já deixou as regras dele. O que manda não é o que eu estou falando para você aqui. O que manda é as regras dele. E quem não aceitar mudar, quem não quiser ele não vai obrigar para ir no céu. Você vai ser recolhido para o inferno e não é ele que vai fazer isso. Ele simplesmente não vai deixar você ir para o céu. Porque ele não quer ninguém obrigado lá para seguir o que ele quer. Ele é o Criador. A criatura, infelizmente, ela quer impor ao Criador regras. Mas ele já deixou as regras. É assim. Eu escolho seguir o Criador. Eu falo por mim. Aí você fica a teu critério seguir o que você quer. Se o jeito que você está vivendo pode estar bom para você agora. Não precisa se preocupar. Não precisa lutar contra as suas vontades para seguir a dele. Pode viver do teu jeito. Qualquer pessoa consegue viver sem Jesus, sem seguir o que ele fala. Pode viver. A questão é quando você morrer. Que daí você vai receber o que você viveu. É muito simples de entender. Então, qual que é as mudanças? O que você vai continuar vivendo? Porque a morte vai chegar. Eu posso morrer com uma explosão, posso morrer queimado, mas eu sei para onde eu vou. Porque a escolha que eu faço em vida é a escolha que eu quis. Ninguém me obrigou, tá? E eu não sou religioso. Ninguém me obrigou. Eu sigo o que Deus fala hoje. Mas antes eu seguia o errado. Eu seguia o curso desse mundo. Sabe aquela justificativa para poder beber, pornografia, desejos, vontades, todas essas coisas? Eu não lutava contra isso. Eu fazia tudo o que eu queria. E você? Como que você vai continuar vivendo? Ainda dá tempo. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Então, sobre a morte, existem muitos lados, mas só uma é verdadeira, que é o que o Criador diz. Não fui eu que inventei essa regra, ele deixou assim. Depois da morte é juízo. Pode verificar na palavra dele lá. É juízo. Você vai receber o que você viveu. Entenda, é escolha sua. Ele não vai te levar à força para o céu. Se você não quiser mudar, ele também não vai te obrigar. Você que escolhe. Fui eu que escolhi e é você que escolhe. O poder está nas tuas mãos. Então, não se preocupe com a forma como você vai morrer quando você fala em morte. É um assunto que ninguém gosta de conversar. Mas ele é inevitável para todos nós. A questão não é o jeito que você vai morrer. Em acidente, em infarto, você ultimamente se sente muito fraco e parece que vai realmente morrer. Isso não é a questão. Já se arrependeu dos seus pecados? Jesus está carregando eles. Só que ele só vai salvar, só vai livrar, só vai dar nova vida para quem abandonar essas práticas, essas ideias e seguir ele. O que está te impedindo de se batizar nas águas e entregar a vida para ele? Viu? O diabo, ele só pode tentar a gente. Tá? O diabo,
ele é sutil, ele não vai se apresentar como o diabo, tá? Ele não vai dizer assim, ó, eu vim aqui para te matar, roubar, destruir. Não, ele é sutil. Ele traz sempre uma ideia. Ele é astuto. Ele foi um anjo. Ele sabe como fazer você. Ele vem com aquela ideia, ó, esse negócio de Deus aí, ó. Sim, tudo bem, vai na igreja, faz algumas coisas, mas não precisa fazer tanto assim. Deus é amor, Deus não vai fazer isso contigo. Viu? Se Deus expulsou os anjos do céu, porque se rebelaram contra ele, não quiseram seguir a ordem, a disciplina, quanto mais a nós que somos barros. Eu falei no começo, lá no hospital, nós somos, o rico e o pobre é igual. Tem que fazer a cirurgia, tem que ser pelado igual um bicho lá pelado, você lá com anestesia aplicada, você já não vê mais nada. Nós somos iguais, rico ou pobre. Lá no banheiro, quando você senta para fazer suas necessidades, você é a mesma coisa que sai. Ai, que nojo falar disso, né, para as pessoas mais frescas. Nós somos iguais. No buraco do cemitério, quando vai se enterrar uma pessoa, ali não tem rico e pobre, é a mesma coisa. Nunca se esqueça que o fim vai ser o mesmo. A questão é a escolha. Eu vou desprezar a Deus? Ele está te chamando agora. Vai fazer igual o rico? Vai desprezar? Teu nome não vai nem ser lembrado. Pode ver que na Bíblia só está rico. Ou você vai valorizar e buscar a Deus igual Lázaro fez. Lázaro foi salvo não é porque ele era pobre, não. Lázaro foi salvo porque ele agia a vida dele em prol de buscar a Deus. O que você vai fazer? Bem, como eu disse, eu não sou o dono da razão. A escolha é tua. Deus abençoe sua vida.